Vamos iniciar com o nosso quadro de terça-feira, que é o Colo de Mãe, e a gente vai falar sobre obesidade infantil. Você sabe que, segundo um novo estudo da Federação Mundial de Obesidade, o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estão acima do peso deve pular de 220 para 268 milhões. A gente não está falando de mil, não. De 220 para 268 milhões em menos de uma década. A gente está falando de mais de 40 milhões de crianças e adolescentes. O assunto é de extrema importância e você, pai, mãe, avô, avó, vocês têm função primordial na orientação dos pequenos. Para conversar comigo sobre obesidade na infância, eu recebo a endocrinologista infantil, doutora Fernanda Presotto Trolesi. Tudo bem? Como vai, doutora Fernanda? Bem-vinda ao programa. Obrigada. Assunto importantíssimo, porque não só no Brasil, né? A gente está vendo dados do mundo inteiro. E o que a gente pode concluir com tudo isso? O mundo está comendo mal, nós educamos mal, as empresas e indústrias ali estão gerando produtos piores. O que está acontecendo? Hoje em dia está sendo um problema mundial, né? Está considerada a epidemia do século XXI. Então, a obesidade está sendo destaque, né, de abordagem tanto médica, nutricional e principalmente com a equipe familiar, né? Então, a gente precisa melhorar também a assistência dentro de casa, porque tudo começa com a alimentação, com a prática de atividade física, né? Claro, tem a parte genética sobre isso, tem todos os hormônios relacionados, mas grande parte, 95%, está relacionado à alimentação e o esporte. Então, nós não estamos sabendo, as crianças, nós talvez não estamos sabendo orientar, ou a gente orienta e eles não ouvem com relação à alimentação saudável e ao exercício físico. Sim. É basicamente isso. 95% seria isso de causa. Tá. Acho que hoje o grande problema está sendo relacionado a, primeiro, você ter ideia que aquela criança está obesa, né? Eu acho que a gente está tendo uma distorção um pouquinho visual disso tudo. O pai e a mãe que lida o dia todo com as crianças acham que, não, tá um pouquinho. Isso é muito comum nos consultórios, né? Quando a gente pergunta, você acha que seu filho está acima do peso? Não. E quando a gente conversa mais, examina, pesa, tudo, a gente consegue avaliar 10, 20 quilos acima. Então, esse poder de persuasão, de entendimento da gravidade ainda eu acho que está deixando a desejar. Eu vou abrir o nosso canal de WhatsApp, eu já dei o número, para as pessoas. Você que é vó, você que é mãe, você que é pai, você que é criança, adolescente, de repente que está assistindo ao programa, mande a sua dúvida, a doutora vai responder aqui ao vivo. É 0 operadora 12 997 27 6383. Eu vou repetir, 0 operadora 12 997 27 6383. Não precisa ser algo muito detalhado, né? Só as informações principais. Olha, meu filho está com não sei há tanto tempo, ou alimenta de tal forma, a doutora vai responder. Então a gente conseguiu entender dessa primeira conversa inicial que nós temos fatores mesmo clínicos, de hormônio e de genética e tudo, mas a maior parte, a maioria do problema vem de alimentação errada e de falta de exercício físico. Isso mesmo. A gente tem uns cards aqui para a gente conduzir a entrevista, né? Vemos aqui, é uma coisa que acontece adolescente comendo fora da mesa, comendo frente à televisão e comendo coisas errados, né? Não. Alimentação inadequada e sedentarismo. Vamos entrar uma coisa nessa muito importante, né? Hoje em dia a gente está tendo uma troca dos alimentos. As crianças estão comendo demais alimentos industrializados, né? Ricos em gorduras, em açúcares e principalmente sódio. Uma coisa que também ninguém presta muita atenção. Então a gente está deixando de lado um pouquinho a alimentação saudável. Verdura, legumes, né? Saladas, frutas estão sendo deixadas de lado. Isso vem sendo discutido até por causa da praticidade do alimento industrializado, né? E principalmente porque hoje os pais não têm mais muito tempo, né? Então aquela de vida atribulada acaba chegando em casa e faz aquilo que é o mais fácil. Geralmente o mais fácil é o mais calórico e na maioria das vezes rico em gordura e carboidrato, que é onde ganha maior peso. Tá, né? então a gente nem
come e nem pensa. Você acha que é um exemplo dos próprios pais? Também. Isso é muito importante, né? O pai que não dá o exemplo, como que ele vai questionar? Então, as crianças, elas imitam os pais, o comportamento do pai. Então, isso tem que estar muito ativo dentro de casa. Segundo ponto muito importante que a gente vê hoje no dia a dia é a parte tecnológica, né? As crianças pequenas sentam à mesa com celular, com tablet, assistindo televisão. Isso atrapalha em tudo, né? A criança tem que estar concentrada no prato, tem que prestar atenção no que come, principalmente a mastigação, né? Então, a criança tem que mastigar cerca de 20 vezes. É através da mastigação que vai mandar uma mensagem para o cérebro para falar que está satisfeito. Então, quem não mastiga, come o dobro, né? Então, isso é muito importante, ficar atento a todas essas atividades domiciliares. A maioria das crianças é bem a foto, né? A criança assistindo televisão, no sofá, sem comprometimento com a alimentação. Mal está olhando aquilo que está comendo. Então, isso é um muito trabalho importante. diário, a gente sabe quem tem filhos. Tem filhos? Ainda não. Não, mas você trabalhou com isso, é claro. Mas quem tem filhos sabe. É um trabalho diário e às vezes a gente fica exausta mesmo. Exausta. E a gente meio que não vê a foto existe. Aí você fala, tá, come um salgadinho aí, né? Se vira, né? Principalmente quando eles vão ficando grandes. E não pode, não adianta. E principalmente... Atendente, por exemplo, quem tem o filho que ele fica obeso, quais são as chances de se tornar um adulto obeso e não conseguir perder esses quilos? Isso é um dado super importante. Só para ter uma ideia, entre 3 crianças, uma já é obesa, né? Então... No Brasil? No Brasil. Tá. E principalmente, a longo prazo, a cada 10 crianças, 8. Então, 80% delas continuarão obesas na vida adulta. Então, isso é um grande problema. 80%. Certo. O que a gente fala de obesidade? Por exemplo, a gente está falando de crianças e adolescentes obesos e me chamou a atenção quando você falou que às vezes o pai não sabe que o filho está obeso. Né? Ele é gordinho, fortinho. Não que nós não gostamos, a gente gosta de pessoas saudáveis e com bochecha e tudo. Mas qual é o limite? Isso é uma coisa até cultural, né? Então, achar que mas qual é o limite? Saudável. Como que você vê? É o número que você tem que fazer, o peso, na verdade, tem que ir no pediatra. A obesidade, ela né, vamos falar, por definição, quem esteja 15% acima do peso, tá? Isso para a idade em criança e para a altura. Então, quando a gente fala para o adulto, a gente faz o peso baseado na altura, né? Já a criança, além da altura, pela idade. Então, isso tem que ficar muito atento. Por isso que, se tem dúvida, tem que procurar um profissional, um pediatra ou um endócrino para observar e fazer o diagnóstico correto. Tá, se seu filho, ele parece mais gordinho, mas ele tá na margem do saudável ou quase acima do peso, é uma manutenção lá. Manutenção, sim. Principalmente porque a criança tem ao seu favor o crescimento, né? Então, se ele conseguir manter o peso, ele vai crescendo a longo prazo, tudo se adequa. Mas a grande questão mesmo é ficar atento aos sinais, né? Então, viu que tá ficando um pouquinho mais cheinho, tá perdendo roupa com muita facilidade. Outra coisa importante, né? Ao subir uma escada dentro de casa, tá notando que tá cansando, são os fatores aí de alerta para a gente já procurar auxílio. Então, eu quero que fique muito claro para as pessoas, para os pais e para as mães, que às vezes não percebem ou percebem e não querem ver, que a gente não está falando aqui de a criança ficar bonita, né, com corpo incrível, não é isso, porque a gente nem é o que a gente imagina de uma criança e de um adolescente. A gente imagina de um crescimento saudável, que isso não vai afetar a vida dele no futuro e também quando é adolescente a gente vai tocar nessas questões aqui. Bom, o segundo ponto para discutir, doenças, é aí que a gente está falando, doenças, diabetes do tipo 2, criança e adolescente com pressão alta, colesterol alto e puberdade precoce. Isso são algumas, né, das doenças que podem acontecer. Além disso, é muito importante a gente falar para aumento dos triglicérides, que também é tipo de gordura, a parte também de esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Então, isso são coisas que todo mundo só pensa em adulto, mas as crianças a cada dia mais estão tendo, sim. Principalmente resistência insulínica e o diabetes tipo 2. Então, existe uma estimativa para mais ou menos 2025, a gente tenha
41 milhões de obesos infantis. É um número Isso a gente está falando infantis desse número, de 7 a 15, Isso. Até mais ou menos 15, 18 anos, em média. É então, muita gente. É uma coisa muito Então, intensa. é alguma coisa que a gente tem que pensar assim, se não houver realmente um pensamento e um foco nisso, inclusive das políticas públicas, sem dúvida, você vai criar mais pessoas doentes e isso vai custar mais para o país e mais para a pessoa também. A gente tem que prevenir, né? Com isso vem o problema social da pessoa ser barrada no emprego, do bullying, de tudo, da baixa autoestima. Então, o diabetes do tipo 2, a tendência é crescer entre crianças e adolescentes. Crescer. Tá. Pressão alta, é muito idoso que tem pressão alta. Mas já tá tendo... se engana, né? As crianças acima do peso também já costumam ter pressão alta. Então é muito importante. Pressão alta não é uma coisa muito medida em criança, né? Então porque isso é nem meio criança nem mede lado. muito a pressão, vai pro pronto-socorro e tudo, né? Isso mesmo. Na maioria das vezes, quando você pergunta, você já mediu pressão alguma vez? A criança responde nem sabe não, o que nem é. sabe o que é. Então isso é muito importante. Os pais ficarem atentos, levar o médico, principalmente o pediatra, né, que é o que faz parte da convivência com a família, sempre aferir a pressão. Tá? E isso é uma coisa super importante. Colesterol, E principalmente porque a pressão, a gente fica sempre no 12/8, né? Se tá mais do que 12/8, mas criança, a pressão é diferente, para cada idade tem um nível. O nível de então, pressão, mais ou menos? Mais ou menos a cada idade a gente vai ter um nível. Em média, mais ou menos 10/8, 10/7, né? 9/7, tudo vai depender da idade mesmo da faixa etária. Tá, que seria um pouquinho mais baixa do que o adulto. Isso. A gente tem 2 pontos aí, que é o colesterol alto, que eu quero entrar nisso, porque tem muita criança com colesterol alto e as mães nem sabem o porquê que está acontecendo isso, puberdade precoce. Eu vou te pedir um minutinho, já volto. Estou conversando com a doutora Fernanda, estamos falando sobre obesidade infantil, um problema seríssimo. E a gente parou aqui, doutora Fernanda, estou aguardando também as mensagens e as dúvidas no colesterol alto. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu lembro que há uns 2, 3 anos, eu lembro que teve um pouco de epidemia, assim, todo mundo, até as pessoas magras, tinham colesterol alto. Mas a gente tá falando de obesidade, né? É o colesterol alto causado por obesidade. Essas menininhas magras que têm colesterol alto, é o quê? Grande parte pode ser até familiar, né, o padrão genético, mas a grande maioria realmente está relacionada à alimentação. E o excesso de peso. E o excesso de peso. Então a gente sabe que a alimentação, né, de colesterol, ela é rica em gordura. Hoje em dia é o que as crianças acabam consumindo. Muita besteira, muito chocolate, doce, né? Então tudo isso é rico em gordura que vai elevar o colesterol, principalmente a fração LDL, e o que é o colesterol ruim. alto pode trazer como... qual é a consequência do colesterol? Várias consequências, principalmente risco cardiovascular, né? Então, a longo prazo, você pode ter derrame, você pode ter infarto, entre outras alterações Jovens tendo esse tipo de problema. Dúvida. Então, quanto mais precoce a criança está acima do peso, com altos níveis de colesterol, a chance de ter problemas cardíacos antes, né? O adulto jovem com 30, 40 anos, acaba sendo mais comum. Então, às vezes, pode não acontecer... geralmente não acontece na adolescência ou com 20 anos de idade. Vai acontecer com 30, de repente, que é uma idade... 30 anos, a pessoa está na flor fase, da vida, né? Isso mesmo. Certo. Então, isso precisa ficar bem atento. Puberdade precoce, tem a ver com excesso de peso também? Não se sabe muito bem a causa, mas acredita-se, né, que a obesidade faça um avanço de idade óssea. Então, geralmente, o gordinho, ele é aquela criança que é grande, então ninguém presta muita atenção porque ele é alto, às custas de uma idade óssea mais velha, e isso faz com que acelere a puberdade. Então, é muito comum eles começarem a ter um quadro de pubarca, que é o aparecimento de pelos, acnes, odor axilar precoce e, consequentemente, evoluir depois para uma puberdade propriamente dita, com mamas, no caso das meninas, e aumento testicular, no caso dos meninos. E mamas também, no caso dos meninos, não tem? Dos meninos também, porque que é a famosa começa muita gordura, isso gera vergonha, a criança quer ir toda criança adora o problema de mar, autoestima, piscina, aí a criança não quer tirar
tirar a blusa, enfim, começam todos os problemas psicológicos que vem no próximo card. A baixa autoestima, vergonha do corpo, isolamento, tristeza, bullying, e nós estamos vendo vários casos também de depressão entre adolescentes, né? É muito comum. É que pode ter a ver, não que todos tenham a ver, mas porque pode ter a ver sim com a vergonha, com o isolamento, e vai desenvolvendo um quadro. E isso é muito comum, né? O adolescente já tem aquela característica de ficar um pouco mais retraído, mais dentro de casa, sem tanto convívio. Mas sempre o pai tem que ficar atento. Mudou o comportamento, tá isolado, né? Tá sem amigos, isso tem que ficar atento, porque a gente pode estar diferente de uma criança que está sendo, né, passando por um quadro de bullying ou até mesmo por uma depressão. Então tem que ficar muito atento. Porque o bullying, esse bullying de gordura, ele sempre existiu, né? Sempre existiu com as crianças. Não sei se isso aumentou, se isso está mais cruel hoje, mas sempre existiu. A criança mais gordinha, ela recebe apelidos, é muito complicado. Eu acho que existem as duas coisas, né? Eu acho que houve um aumento mesmo, hoje as pessoas falam o que pensam, não tem muito, né, essa parte de bom senso, e principalmente está relacionado também que hoje todo mundo sabe o que é bullying, né? Com as campanhas, com toda a parte educativa que está tendo na escola. Então, as pessoas conseguem pontuar mais, identificar esse tipo de coisa com maior facilidade. Mas ainda... tratar tudo isso ainda é uma grande dificuldade, tanto para os pais quanto também para os médicos. Então, você falou no tratar, né? O tratamento, o emagrecimento, a postura de nova alimentação e novos hábitos. É mais fácil da criança ela chegar no peso, é mais rápido do que uma pessoa de 50 anos, por exemplo. Sem dúvida, porque tem um crescimento ao seu favor. Então, o tratamento não é uma coisa tão difícil e demora tanto tempo. É uma retomada do pai, da própria criança, do médico acompanhando. Eu brinco que é um conjunto, né? Eu sempre falo para os pacientes, a partir de agora a gente é um triângulo de 3 pontas. Uma é a equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, pediatra. A outra ponta seria a família, então precisa da família unida. Isso não equivale só ao pai e à mãe, né? São os avós, são os tios, quem também fica com a criança na maior parte do tempo. E a própria criança, ela também tem que estar disposta, ela também tem que estar motivada para passar por essa modificação. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente precisa aumentar o gasto energético, tem que ter atividade física, né? Hoje em dia, com a parte de urbanização, a violência, as crianças ficam mais dentro de casa, então aquela, né, antigamente todo mundo brincava na rua e tinha futebolzinho, hoje em dia a gente já não tem. Então precisa ter uma atividade muitas vezes até fixa, né, além da escola, e principalmente uma mudança comportamental alimentar. Então a gente precisa fazer isso devagar. Não adianta aquela criança que só come fast food, né, bolacha, chocolate, e começar a comer fruta e verdura da noite para o dia. Esse processo não é radical. Ele pode ser adequado. Isso. Né, para que não haja, inclusive porque a criança tem festinha, a gente sabe dos males do refrigerante, mas eventualmente eu também não acredito na coisa, não vai tomar nunca mais na vida, eu não acredito também nisso. Eu também não trabalho dessa forma. Eu acho que tudo que é muito radical, ele dura por pouco tempo, né? A criança, ela tem que entender que ela pode comer sim, né, um lanchinho, mas isso vai ter dia certo para acontecer, vai entrar dentro de uma rotina de normalidade e não no dia a dia, né? É muito comum hoje as crianças consumirem 3 vezes na semana um fast food. Então isso é um valor alarmante, né? E aí a gente fica pensando só na obesidade como uma questão estética, e não é questão de saúde mesmo, como a gente comentou anteriormente. Porque olha as doenças. É só olhar as doenças que uma obesidade infantil, adolescente e adulto pode causar. Vamos às a primeira. Como solucionar, né? Evitar birra, seja o exemplo, nunca barganhe, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente usa a alimentação como uma moeda de troca. Sim. Isso é uma coisa eu te dou um docinho. Faz isso que eu te dou um sorvete. Isso mesmo. Se você comer isso, você vai ganhar tal coisa. Isso é muito ruim. A criança não pode entender que a alimentação é uma moeda de troca. Ela tem que entender que a alimentação é uma coisa necessária. Então, existir as substituições saudáveis, de pouquinho em pouquinho, sempre manter um prato colorido, né? A criança que nunca viu a verdura e o legume, agora que começa a ter uma cor no prato, não gosta, não quer, até chega
a fazer caretas, né? Que é muito comum. Então, quanto mais Nossa, precoce... As crianças hoje em dia, elas fazem assim, elas cruzam os braços e falam, Então, não. quanto mais precoce a gente tem essa introdução alimentar, né? De uma forma sempre saudável... Entendi. É saber melhor. aos poucos. A gente já falou várias vezes em como você substituir, recebendo já psicólogos e nutricionistas, especialistas em adolescentes. Então, procure ajuda um profissional que está dizendo aqui. Mas agora eu quero responder, aliás, não eu vou responder, porque eu não sou habilitada para isso, mas a doutora, as suas perguntas. Vamos colocar o primeiro WhatsApp, porque eu gosto das questões, a prática, né? Quando você vê o problema, aí já responde para um monte de gente. Gisley. Minha netinha está muito obesa. Com isso, ela está desenvolvendo alguns sintomas, plaquetas baixas. Teria algo a ver, doutora Fernanda? A gente sabe que a obesidade ela pode interferir em várias coisas, tá? Mas realmente, plaqueta baixa está mais relacionada à parte hemática, né? Parte de sangue. Então, vale a pena uma avaliação mais completa. Tá, um exame de sangue completo, um exame de sangue com um completo, especialista. Sim, que pode ser vários tipos de doença que podem causar a plaqueta. Mas se você, Gisley, já notou a obesidade, Sim. então vamos trabalhar isso também. Em conjunto, em sem conjunto. dúvida. Né? Que tudo que está disfuncional no nosso corpo tem um efeito colateral, não adianta. Sim. Né? Deixa eu ver a próxima pergunta. A Daniele, bom dia. A alimentação durante a gravidez, isso é ótima pergunta, pode interferir na alimentação da criança, fazendo com que ela se torne obesa? Pode. Então a mãe que come muito chocolate ou fast food, a mãe não, a grávida, né? Sim, pode sim. Os novos estudos mostram que a alimentação na gestação ela é super importante, principalmente porque tem um aumento de insulina durante a gestação e isso pode levar a uma resistência e levar a uma obesidade ao feto. Outra coisa importante, pegando o gancho, né, a parte do aleitamento materno é de extrema importância até os 6 meses de vida, está relacionado à criança teoricamente, né, que está em aleitamento materno até 6 meses, o risco de obesidade infantil diminui. E outra coisa que é uma atualidade agora nos novos estudos, o parto cesárea. Acredita-se que a cesárea também possa estimular a obesidade infantil. Como? Não tem isso porque a muito criança não ainda faz força, definido. é isso? Mas está relacionado mais à parte de celularidade, parte genética, Entendi. de exposição. Quanto mais precoce, poderia levar a um risco de obesidade. Então, mas respondendo a pergunta dela, então, a gestante que se alimenta. Ah, eu tô grávida, vou comer tudo. Todos que são os meus desejos, né? Tá errado. Tem que manter uma alimentação saudável. Porque vai estar afetando. Você pode desenvolver, por exemplo, a gestante que come muito doce, o açúcar, não vou falar nem do açúcar branco, ela pode desenvolver no feto esse desejo, não sei? Não, desenvolver no feto não, mas quem come muito açúcar na gestação está totalmente relacionado à resistência insulínica e o diabetes gestacional principalmente. E isso vai fazer com que o feto nasça macrossômico, é aquele bebê que a gente fala GIG, né, o grande para a idade gestacional, tanto para peso quanto para tamanho. E isso está relacionado geneticamente à obesidade. Tá, então, gestantes, vamos... né? Porque você vai trabalhando. De repente, a gestação pode ser uma motivação para a pessoa. Porque agora que você tem um filho, você tem que dar o exemplo. Cuidado redobrado, né? Então, né? Às vezes a gente começa a ficar ligado depois que você engravida. Bom, próxima, Neuza Souza. É correto falar para a criança no momento da refeição para ela não repetir? Exemplo, você já comeu 3 vezes, você não precisa repetir. Neuza, isso é uma pergunta muito frequente. O ideal é não deixar repetir nenhuma vez. A criança tem que criar esse hábito de quantidade, né? Então, tratar a mastigação, a criança que come tranquilo, lento, prestando atenção, ela vai comer menor volume. Tá. Outra coisa, dica boa, é às vezes diminuir o tamanho do prato. Né, para ela ter aquele intuito de saciedade visual. Não deve repetir? Não deve repetir. Ou uma boa tática seria oferecer primeiro a salada e depois os outros alimentos, tá? Que também isso causa aquela ideia de estou comendo bastante e de uma forma saudável com menor caloria. E agora eu tenho uma última pergunta com relação a isso de repetir. Tem criança que não come todo o prato. Ou porque pegou muito, ou porque se sente saciado. Você deve falar, porque tem mãe que fala, eu já falei também, porque mãe erra um monte de coisa e acerta, enfim, somos todas complicadas. Você deve falar, não, finalize o seu prato? Não.
Nunca. Teoricamente, a criança come aquilo que ela precisa. Se ela estiver ganhando bem o peso dentro da estimativa, tendo um bom crescimento, não precisa comer grandes quantidades para ser saudável. Isso é uma coisa um pouco até antiga, né? A criança tem que comer muito, a criança tem que estar um pouco mais gordinha para ser saudável. E isso já está provado que não. Tá, mas então, a quando criança você precisa comer a quantidade que ela necessita. Tá, mas quando você percebe que a criança, porque filho é manipulador. Quando você percebe que a criança, ela come só um pouquinho de comida e depois de 2 horas ela vai comer um chocolate, não sei o quê, aí você... Aí sim. Tá bom. Aí sim. Aí sim. Não pode existir substituição, nem troca alimentar. Então comeu, né? vai ter um lanchinho da tarde e depois o jantar. Balanceado, isso Tá mesmo. Hoje em dia a gente passa por esse problema frequentemente, né? É a maior queixa no consultório. Ah, doutora, meu filho não come. Aí você vai avaliar, ele tá bem de altura, ele tá bem de peso, proporcionado. E aí, como não come? Mas ele come caloria vazia, né? Então, ele come besteiras. Ou troca muita comida pelo leite. Então, isso é uma coisa comum hoje em dia. Então, a princípio, a gente tem que fazer trocas saudáveis. Então, não adianta nada, eu não almoço, mas eu vou comer depois um chocolate ou um pacote de bolacha. Então não é porque isso ele tá se sentindo saciado. Sem dúvida, é que ele vai fazer já uma sacou. substituição. Criança Sem dúvida. não precisa ter nem 3 anos. Eles são espertíssimos. Totalmente. E criança, ele sabe, ele sente quando ele manipula os pais, né? Então, a alimentação é uma dos maiores fontes de manipulação. Ser pai e mãe, eu falo, Não é fácil. é um grande desafio. É o tempo todo. Você tem que estar olhando, estar percebendo. Bom, a doutora, eu vou dar os dados aqui da doutora. Se você quiser entrar em contato com ela, eu acho que a gente já respondeu algumas perguntas, já deu para entender mais também. Doutora Fernanda Presotto Trolesi, é assim que fala o seu nome direitinho? Ela é endocrinologista infantil. O telefone da clínica é esse, né? É 0 operadora 11 2925 4004. O Facebook e o Instagram é QualiKids Clínica, QualiKids Clínica, Quali com Y, tá, gente? E o e-mail é fpdepato@gmail.com. Muito obrigada, doutora Fernanda. Um problema sério que é a obesidade infantil e a gente está aqui para falar e orientar. Porque a gente... e você que é pai, vô, mãe, se errou muito na alimentação, se erra... Vai aos poucos, mudando, né? Não é de uma hora para outra. Procure ajuda e tudo se arruma. É isso aí, um especialista. É isso aí. Muito obrigada, doutora Fernanda. Foi muito legal.